Uma noite abençoada. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Tem dias que, ainda que a palavra é muito preciosa para nós, mas tem dias que o louvor já não podemos falar que é suficiente, né? Mas é tão gracioso, a presença de Deus é tão soberana, é tão manifesta que para nós, se nós acabássemos agora, estaríamos mais que abençoados, não é verdade? Que Deus seja assim, todos os cultos nós possamos sentir a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Abra comigo em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso de número 1. Amém? O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Senhor, Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. A saudação de Paulo, ela é boa, né? Ela é firme, mas ela gera até um temor a quem está ouvindo, né? O verso 3: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso. Talvez a tua tradução: eu roguei a ti que ficasse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo tão glorioso, Pai, onde podemos te sentir a tua presença. E agora te peço mais uma vez, Deus, que o Senhor fale conosco, Pai. Abra os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que a tua mensagem chegue com eficácia, Pai. E haja em nós clareza de entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor falar, nós possamos ouvir e compreender aquilo que fora dito, em nome de Jesus. Amém? Timóteo, ele era um jovem aqui, ainda novo de idade, aprendeu aos pés do apóstolo Paulo, ainda que fosse evangelizado de forma eficaz mesmo, num tempo de perseguição ainda. Ele participava de tantas coisas que Paulo pregava, que Paulo lhe ensinava ou trazia como direção. Filho de um pai grego e uma mãe judia, era um dos principais frutos do ministério de Paulo, a ponto de Paulo falar: esse é o meu verdadeiro filho na fé. Ele traz Timóteo como tendo uma relevância muito grande no ministério dele. Ele se submetia ao ministério de Paulo. Enquanto Paulo caminhasse, Timóteo sempre tinha o desejo de caminhar com Paulo. Por onde Paulo andava, Timóteo era como se fosse seu braço direito, sua sombra. Ele estava sempre atrás do apóstolo para aprender daquilo que ele ouvia e daquilo que Paulo fazia. A mensagem era uma só: o arrependimento e a vida com Deus. E Timóteo estava aprendendo tudo isso. Mas aqui Paulo, ele traz uma lição muito forte aos nossos corações. Quando ele fala à igreja de Éfeso, ele fala também propriamente aquilo que ele está expressando aqui no capítulo 1, no verso 1 em diante. Ele vai falar também em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2, depois nós vamos falar sobre isso. Mas ele está falando uma coisa muito significante.
Ele fala: Timóteo, eu gostaria que você ficasse aí onde você está. Em algumas Bíblias está falando assim: como eu te roguei, eu te pedi para que você ficasse. Mas por que ele teria que ficar? Mas ele gostaria era de caminhar junto. Mas Paulo está falando a respeito de um lugar onde o ensino está sendo distorcido, a sã doutrina que os apóstolos pregavam a respeito de Cristo já não era propriamente natural, a essência já era distorcida, aquilo que estava sendo pregado, e ele traz uma preocupação muito grande a respeito daquilo que está sendo ensinado. Então, diante disso, o que ele faz? Timóteo, eu gostaria muito que você ficasse. Mas ficasse para quê? Para que você persevere na construção dos corações que foram ensinados, mas agora estão sujeitos à distorção do Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo que está sendo pregado não está condizendo com aquilo que nós pregamos. O Evangelho puro, a essência daquilo que nós fazemos, falamos e caminhamos, agora está sendo distorcido, e eu precisava muito que você ficasse, não só pelo fato dele ficar, permanecer, mas pelo fato da sã doutrina estar sendo distorcida. A tamanha relevância, e quando a pastora ministrou essa última canção, eu falei, é de Deus, né? A respeito da palavra, a palavra de Deus que nos conduz, a palavra de Deus que nos protege, a palavra de Deus que nos ensina a caminhar uma vida. Tudo aquilo que você precisa na sua vida, meu irmão, está escrito nesse livro. Tudo aquilo que você precisa para caminhar, para prosperar, para ser curado, tudo que você precisa para criar seus filhos, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, está tudo aqui. E a preocupação de Paulo quando ele fala para Timóteo: Timóteo, eu te roguei para que você ficasse, para que o ensino, aquilo que nós nos propusemos a fazer, não se distorça. Olha o que ele diz no verso 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas promovem discussões. Tem coisas que você vai entender ao longo da sua jornada com Cristo, tem coisas que é para que você estude mesmo, para que você entenda mesmo, mas você não perca a essência daquilo que vai trazer como fruto a tua salvação. Tem coisas que é importante que você saiba, mas tem coisas que se você souber ou não souber, não vai fazer diferença na tua vida. Vou te dar um exemplo. Se um corvo alimentou Elias, ou se foi uma caravana de corvos que alimentou Elias, o que vai fazer da sua vida? Sabe o que faz da sua vida? Arrependimento de pecado, mudança de vida, cumprimento de princípios diante de Deus. O que vai fazer diferença na sua vida se João Batista comia gafanhoto e mel ou se era uma bolota de raízes? O que vai fazer diferença na tua vida se um galo cantou quando Pedro negou Jesus ou se era alguém tocando uma trombeta? Não muda nada, mas o que ele está dizendo aqui é que a essência está sendo distorcida a ponto de causar confusões no coração deles. Olha o que ele diz no final do capítulo aqui, ele vai falar assim, entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a quem? A Satanás, para serem castigados, a fim de que repreendam, de que aprendam a não blasfemar. Tudo aquilo que você ouvir na tua vida é uma semente para a construção de algo, perceba isso. Tudo que você ouve constantemente, seja dentro da igreja, ou seja fora, seja no teu trabalho ou na escola, todo o ensino, toda a palavra proferida, toda a palavra que sai da boca de alguém, é uma semente, o teu coração é uma terra. E ela vai produzir frutos, por isso o empenho que nós temos em trazer ao teu coração algo de Deus para cooperar para o teu crescimento, para o arrependimento do pecado, para uma vida com Deus, o relacionamento com Deus. Hoje nós vivemos num mundo totalmente virtualizado, ok? E tudo aquilo que nós ouvemos,
gera em nós frutos. Por isso, tamanho cuidado até em relação ao que os nossos filhos têm visto e ouvido na internet. Ontem um amigo meu, um irmão daqui da igreja, me mandou pediu para mim olhar um Instagram. E ele falou: pastor, preste atenção o que aconteceu. Falou: vê até o fim, né? Que são vários stories, né? Bastante coisa. E aí ele me mostrou e eu fui ver uma moça cristã falando, não só desse acidente que teve com essa moça agora recentemente, mas mais propriamente de um show. Não sei se vocês ficaram sabendo, um show que teve agora recentemente, que morreram várias pessoas pisoteadas. Quem viu isso? Ou viu na internet alguma coisa? E aí ela me mostrou a matéria de tudo aquilo que aconteceu. E todas as filmagens ali de celulares perto do palco, e a pessoa que estava falando sobre aqueles vídeos, ela dizia assim: as pessoas não foram pisoteadas, elas começaram a convulsionar e morrer. Estava aqui no meio do show, diante do palco, e elas convulsionavam e morriam. Elas morriam, caía morta. Enquanto elas estavam sendo levadas, somente o corpo sem vida, o cantor continuava cantando e rindo, olhando para aqueles corpos. E a mídia aqui que a gente vê, a multidão afoita para assistir o show, eles estavam tão intensos que eles pisoteavam e pessoas morreram. Coisas declaradas acontecendo e a gente não se apercebe. E aí, através das redes sociais, TikTok, Instagram, os Reels que fala? Reels, YouTube. E a gente o que faz? A gente começa a promover esse tipo de coisa sem conhecer o fundamento delas. Essas músicas que fazem sucesso, a grande maioria delas, a gente tem que perceber, porque elas de fato nos induzem a uma proclamação de Satanás na terra. E aí ela foi falando sobre algumas canções que ficam no topo da lista para fazer TikTok, fazer dancinha, aquelas coisas, e a gente não vê. A gente gosta da batida, não é? A gente gosta da batida, a gente gosta do... Eu não estou por conta da letra, eu gosto da batida. Mas aí a letra diz assim: me chame que eu correrei, eu descerei até a ti, chame-me pelo meu nome, faça o que você quiser fazer. Não é, amor? Eu mostrei para ela. Faça o que você quiser fazer, eu aprovarei. O teu sofrimento, a tua dor, eu te conduzo. E a gente está ouvindo isso e montando videozinhos, sem entender que toda mensagem ela produz em nós frutos. E muitas vezes nossos filhos estão fazendo invocações satânicas dentro da nossa casa, sem a gente sem entender, e depois não compreende o que está acontecendo dentro da nossa casa. E Paulo está falando assim: olha, Timóteo, eu prefiro que você fique aí. Por quê? Porque preciso de um santo para perseverar contra aqueles que estão lançando esse tipo de semente no coração do povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode falar o que for, pode falar que o anticristo está nascendo agora, que é o menino, que é o presidente, que é o papa, que é uma jumenta, que é um crucifixo, pode falar o que for. Para mim o anticristo está ligado ao sistema. O falso profeta é o falso ensino. Porque tudo aquilo que é ensinado produz fruto. Está ligado ao que você recebe. E nos altares da nossa vida, nós temos ouvido mensagens que estão nos distanciando de Deus e trazendo o nosso próprio eu como evidência, como centro da nossa vida, da nossa história. Como eu disse semana passada, eu sou o protagonista você seja o protagonista da sua história. Como assim, meu? Você a tua vida depende de você. O teu sucesso depende de você. Seja você o protagonista da tua vida. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. O protagonista da minha vida, da tua vida, tem que ser Jesus Cristo. E nós caminhamos por aquilo que Ele fala, não é que o mundo fala. Eu não caminho por um ritmo, por uma batida perfeita. Eu não caminho por aquilo que o mundo tem pregado. Eu não caminho pelo anseio do sucesso, não. Eu caminho pela aprovação de Deus. É assim que Moisés caminhava no deserto.
Ele, quando a nuvem andava, o que ele fazia? Ele andava. Quando a nuvem parava, o que ele fazia? Parava. Porque a aprovação de Deus que tem te conduzir não é aquilo que o mundo prega, não é o sucesso. Porque todo aquele que alcança o sucesso, ele se distancia de Deus quando o sucesso não foi promovido por Deus. Porque todo sucesso longe de Deus é o pior nível de fracasso do ser humano. Por quê? Porque o sucesso parece que está aprovando. Parece que Deus está te abençoando. E a gente ouve pessoas falando que você agora, se você fazer isso, você vai ser o próximo milionário da terra. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter uma fortuna, se você não tiver Deus, você não tem nada. E você não pode ter nada, mas se você tiver Deus, você tem tudo na tua vida que é necessário para que você viva uma vida plena e feliz com o Senhor. Por isso que as nossas vozinhas eram felizes e nós não somos felizes. Porque a nossa cultura hoje é de sucesso a todo custo. E para mim ter sucesso na minha empresa, eu tenho que pisar no companheiro de trabalho. Para mim ter sucesso na escola, eu tenho que menosprezar o irmãozinho que não conseguiu aprender. Mas com Jesus tudo é diferente. Por quê? Para mim ser o primeiro, eu tenho que ser o quê? O último. Para mim viver, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que morrer, eu tenho que chorar com quem chora, eu tenho que rir com quem ri, eu tenho que me compadecer da dor do outro. Antes de tudo, eu não posso diminuir, porque todo aquele que diminui tem tendência a crescer. Agora eu tenho o quê? Que morrer. Por isso que a gente tem que ter dificuldade quando alguém fala: pastor, ora para me abençoar. Como que Deus vai abençoar uma vida que Ele quer que você perca? E aí nós temos que entender que o propósito de Deus na nossa existência é viver uma vida plena, segundo a palavra, segundo os ensinos dEle, para que você alcance o sucesso? Não, para que você alcance a vida eterna com Jesus. Se faz parte da tua vida o sucesso, amém. Se não faz parte, não tem problema. Vamos ser felizes com Jesus acima de tudo. Eu não quero uma casa linda, claro que tem um desejo no coração, mas antes eu quero minha família aos pés do Senhor, adorando a Deus todo tempo. Queridos, vocês podem olhar para mim, pode falar que eu sou duro. Eu chamo às vezes ele do meu lado, eu falo: é assim que adora? Não, papai, não, é assim que adora? Tá bom, vai lá. Agora não é hora de ir no banheiro. Volta para lá. Mas eu quero, volta para lá. Por quê? Ah, mas o pastor é chato, o pastor é ruim. Não. O de todo mundo pode fazer, pastor, o seu não é desse jeito. Todo mundo pode fazer, mas o meu não. Porque o seu não é diferente dos outros? Não, não é diferente, só que eu quero que ele seja diferente na vida dele. É uma criança, é um filho, normal como de todo mundo. Mas se nós não capacitá-los, educá-los, ensiná-los agora como convém, quem vai ter que ensinar é o policial na rua, o professor na escola, é o sistema, é o que o governador fala, é o que o presidente fala, é o que o vereador da cidade vai falar sobre a vida dele. Se você não conduz, alguém tem que conduzir. Se Jesus não está no centro, outro vai sentar. Desculpa, o trono nunca vai ficar vazio na sua vida. Como te roguei, o desejo de Paulo está mais ligado à sã doutrina do que na permanência de Timóteo. Porém, a presença do santo destrói toda a cilada de Satanás. Querido, Efésios é uma cidade muito próspera aqui. Éfeso é uma cidade muito próspera, uma cidade rica, evangelizada por alguns homens de Deus, o apóstolo Paulo, Priscila, Áquila. Depois Apolo também evangelizou essa cidade. Mas era uma cidade que tinha um templo de uma deusa chamada Diana. E essa deusa chamada Diana, ela era a figura máxima de uma entidade naquele lugar. Então quando Paulo vai para pregar o evangelho nessa cidade, ele tem um problema. Qual o problema? Muitos judeus se convertem, também muitos gentios se convertem. Atos capítulo 19, diz assim: Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E através dos sinais que Deus operava através da vida de Paulo, muitos daqueles que antes adoravam a deusa Diana, agora passaram a adorar e a servir Jesus Cristo.
Isso é uma briga que Paulo compra. Por quê? Porque aqueles homens daquela cidade, muito devotos àquela deusa, serviam com muita feitiçaria, tinha muito... como era uma cidade próspera, uma cidade culturalmente evoluída, uma cidade que lia muito, que praticava muito essas questões doutrinárias. Agora, diante da pregação de Paulo, muitos se convertem. À medida que muitos se convertem, eles começam a trazer aos pés de Paulo, Timóteo, Priscila, Áquila, Apolo, os pergaminhos referentes à feitiçaria daquele tempo. E coloca tudo aos pés do apóstolo para que seja queimado. Quando eles queimam isso, Paulo começa a ser perseguido, é óbvio. Agora, deixa eu te mostrar algo. A nossa vida, nós participamos de muitas coisas. E você, talvez, alguns de vocês, muito mais do que eu. Esses dias nós conversando no curso, nós falamos sobre isso. Muitas vezes nós participamos de coisas terríveis. Por quê? Porque a gente não aprendeu da maneira correta. Por exemplo, minha mãe levava a gente, qualquer dor, qualquer coisa que a gente tinha, Sertãozinho tinha muita benzedeira. Quem lembra disso? Tinha muita benzedeira, né? E a mãe levava a gente, cara, que loucura. Ela levava a gente, tinha que dar um jeito de arrumar uma galinha preta. Aí eu lembro de ver meu irmão, nossa, como que eu ficava louco, eu ficava morrendo de medo, na verdade, daquilo. Ia lá no terreiro lá da benzedeira, na casa dela lá, e arrancava o pescocinho da galinha e esfregava tudo nas costas do meu irmão. Você saía de lá daquele jeito, né? Por quê? Porque meu irmão tinha muitos problemas. E aí era comum, não é um privilégio só meu, não. Pode acreditar, se você não participou disso, com certeza sua mãe, sua avózinha já viu isso. E era muito comum, por quê? Porque a falta do conhecimento destrói. Quando você não conhece, Oséias fala muito disso. Que a falta do conhecimento traz a destruição, traz ruína. E aquilo era eficaz para quem não conhecia. E aí a criança tinha uma gripe forte, sei lá, uma pneumonia, e sarava. Quem que curou? Ah, foi a dona Maria lá do não sei quem. A mãe não sei o que lá, foi ela que curou. Aí o que a pessoa fazia? Catava a mão da vizinha, você está com um problema no pé, deixa eu levar para uma mulher que cura. No culto passado, pastora, uma pessoa falou assim para mim, olha, tem problema eu colocar meu nome, eu sei que o senhor está orando por mim, mas tem problema eu colocar meu nome para a pastora Ivete, que eu não sabia que ela era curandeira. Eu tive que ouvir. Né? Eu falei, irmão, deixa eu te falar, ela não é curandeira, não, é Cristo. É Cristo na nossa vida, é Cristo na vida dela. Fica tranquilo, põe o nome lá, ela vai orar e está tudo certo. Aqui não tem disputa, não. Mas quando ele falou, por que ele falou? Por quê? A lembrança está ligada àquilo que vivia. Então todo ser humano ele é ensinado e a base do ensino traz um contexto na vida dele que escraviza ele com as informações que ele recebe. Por isso que eu falo que todo ensino ele é uma semente para a tua vida que vai te conduzir para uma vida com Deus ou uma vida de perdição, depende de quem você está ouvindo. O que o seu filho está ouvindo, o que a tua esposa está ouvindo, o que você está ouvindo, quem você está ouvindo. Aí sai todo mundo fazer o quê? Queimar o fofão. E aí o fofão não pega fogo. Aí deu ruim. Porque alguém falou que tinha um Satanás no fofão. E a gente sem compreender o que a gente vive, a nossa vida com Deus, sai todo mundo louco, morrendo de medo, bota fogo no fofão, o fofão não queima, é Satanás pegando fogo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim. Eu lembro que a gente às vezes brincou esses dias, né? Eu dava muita pelúcia para a pastora, só que eu não sabia que ela não gostava, né? Eu gastava um dinheiro. Mas uma vez eu dei um macaquinho, aquele que tem
aquela coisinha de colar, né? Em cada pontinha dele, assim, nos pés e nas mãos. Aí você colava no guarda-roupa, tudo, ventosa, né? Colava. E quando passava na frente, o macaco brilhava o olho vermelho e fazia... Era lindo. Mas quando o macaco assoviava de madrugada, tem diabo no macaco, joga o macaco, toca fogo no macaco. A gente morrendo de medo, e toca fogo no macaco, arranca a pilha desse macaco, jogava o macaco no guarda-roupa, o macaco assoviava dentro do guarda-roupa. Tem diabo no macaco. Tem hora que a gente só vê que é feio, a gente acha que tem demônio. Ai, que boneca feia, tem demônio, bota fogo. Se todo feio tivesse demônio, hein? Meu Deus. E a gente toca fogo em tudo que é feio, achando que tem diabo. Por quê? Porque a gente não compreende aquilo que nós estamos vivendo. Todo o ensino te escraviza. Por isso que o desejo de Paulo lançar Timóteo lá no meio daquela distorção, por quê? Porque ele sabe que se aquilo que eles estavam fazendo impregnasse, inculcasse na cabeça do povo, o evangelho que ele tinha pregado já não teria mais eficácia. O Cristo que ele tinha pregado seria distorcido. Aquele Cristo que era a base, o fundamento da fé, a razão da salvação dele, já não estaria mais ali. E aí o Cristo que eles criam era aquele Cristo pregado, o Cristo do sucesso. Sabe qual que é o Cristo do sucesso? Aquele que te abençoa sem você nem abandonar a velha vida. Sabe, aquele Cristo que vão lá para a igreja que Deus vai te abençoar. Vão lá para a igreja que Deus vai te enriquecer. Vão lá para a igreja que Deus vai te dar tudo que se você quer uma casa nova, vão lá para a igreja que Deus vai te dar. Não é esse Cristo que a gente prega, não. A gente prega aquele Cristo que com amor ele te alcança, mas ele não te alcança para você permanecer como você é. Ele te alcança para mudar a tua vida e a tua história. Ele vai te mostrando, não com as coisas externas como nós aprendemos, colocando demônio em tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos CDs a gente queimou nessa vida? Quantos discos a gente queimava nessa vida e jogava fora? Por quê? Porque alguém chegava em casa e falava que a nossa casa estava tomada por demônios. A gente tem que tomar cuidado, porque de fato pode ter. Existe uma libertação a ser feita em muitos lares, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente se aprisiona valorizando muito mais Satanás do que Jesus na nossa vida. Quantas e quantas vezes eu dormi em casas que, se tivesse bonecas, eu jogava tudo fora. Por quê? Porque eu assisti o Chuck quando eu era criança. E todo boneco para mim passou a ter demônio. Quando eu entendi que se Cristo me libertou verdadeiramente, eu sou livre, nada das coisas externas me afetam mais. O que afeta a minha vida é o que está dentro de mim. E aí o evangelho que construía a força, trazia você para dentro da igreja, a força te arrastava. Como que te arrastava? Se você não aceitar Jesus agora, você vai queimar do inferno, irmão. Satanás está te esperando, aceita Jesus agora, quase que com uma arma na sua cabeça, e você falava, eu aceito, mas não me mata, e ele está falando, aceita que você vai queimar no inferno. Outro dia eu fui ali na esquina, tem uma moça que canta no coreto ali, lindo, maravilhoso, aí eu fui dar uma volta no quarteirão, tinha um cara na esquina mandando todo mundo para o inferno. Eu falei, irmão, Jesus, no meu coração, eu falei, vamos falar de amor, vamos parar de falar de diabo. Vamos falar do que Cristo te amou, como Cristo te alcançou, daquilo que Cristo tem construído na sua vida. Onde a luz de Cristo entra, as trevas têm que sair. Por que que o cão se manifesta? Porque tem luz chegando. E se ele está descontente com você, fique feliz, porque você está prestes a ser liberto por uma libertação que te livra para sempre. Por isso que nós falamos, arrependa dos pecados, corrija a tua vida, põe a tua vida em ordem, que quando Cristo entrar e te libertar, verdadeiramente vós sois livres. E a gente não dá conta de viver esse evangelho, sabe por quê? Porque a gente preferia mistificar tudo, era mais bonito.
Era melhor quando a gente tomava água benta. Por quê? Já tomava, não precisava pagar preço, tomava a água que estava em cima da TV e estava tudo certo. Mas agora é diferente. Por quê? Porque agora você conhece. E é melhor que você não conhecesse do que conhecer e não praticar. Essa é a verdade. É melhor quando você não conhecia. Por quê? Porque não pode se levar em consideração o teu tempo de ignorância. Quando você não ouvia nada, não sabia de nada, ninguém pode te condenar. Mas agora que você sabe, o peso que você tem é muito maior. O peso que você carrega por conhecer a verdade é muito maior do que aqueles que estão lá fora e não conhecem. Por isso a gente sempre traz uma exortação ao teu coração: permaneça firme, cumpra os princípios, ame ao Senhor, honre os seus estatutos, honre a palavra de Deus, honre o reino de Deus, seja fiel, continue firme na tua vida, ame a Jesus, valoriza Deus na sua vida. Por quê? Porque você conhece. Porque se você não faz, é melhor que você não conhecesse. Agora que você conhece, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele o quê? Ele peca. Por quê? Simples fato de saber fazer o bem e não faz. Sabe aquele vizinho teu que você sabe que está com a vida desgraçada? Aquele vizinho teu, aquela prima tua que está com a vida bagunçada? Aquele tio teu que está com a vida desgraçada? E você nunca olhou para ele e falou: cara, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Se você nunca fez isso, você está pecando. Sabe por quê? Porque você sabe, você conhece. Você é prova viva do amor de Deus. E se o amor de Deus veio e entrou na sua vida, te resgatou, não fez isso só por você. Fez isso por todos aqueles que estão à sua volta, meu irmão. Sabe quando a igreja cresce? Sabe quando a igreja cresce? É quando o amor dos irmãos exala. A igreja não cresce porque o pastor tem uma palavra bonita ou porque a igreja é bonita. A igreja cresce quando o teu coração transborda de amor pelas vidas. A igreja cresce quando o nosso coração transborda, quando você olha uma cadeira dessa vazia e você fala: essa cadeira aqui é do meu pai, essa cadeira é da minha mãe, essa cadeira é do meu irmão, essa cadeira é do meu amigo, aquela cadeira é do meu sobrinho. Ah, mas ele não dá para ele ir? Faz como muitos aqui fazem, vai lá, busca. Ai, pastor, mas a gasolina está tão cara. O que é melhor? O dia do velório você saber que você poderia ter feito e não fez? Ou o preço que você paga num litro de gasolina para pegar uma pessoa num bairro e trazer para a casa de Deus? É difícil, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É difícil. A gente trabalha tanto nessa vida. A gente luta tanto para fazer as coisas nessa vida. Mas se não for Jesus, nem de pé a gente poderia estar nessa noite. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: Timóteo, persevera, mano. O mundo jaz do maligno. Sabe o que é o mundo jaz do maligno? Quer dizer, ele está prostrado e não pode mais se levantar. Quando você vai numa lápide e ali está escrito: aqui jaz fulano de tal, ela quer dizer: aqui está deitado e não pode mais se levantar. O mundo jaz do maligno, o sistema jaz do maligno, mas aprove Deus colocar nas tuas mãos o poder de transferir aquilo que você carrega, o amor de Jesus que está dentro do teu coração. E à medida que eu estou falando, eu tenho certeza que Deus está colocando na tua mente alguém. Uma vez eu contei aqui esse testemunho. Uma vez eu estava em casa, não via um amigo meu há mais de 10 anos. Deus colocou ele no meu coração de tal forma que eu não conseguia mais dormir. No outro dia eu liguei para ele. Ele falou: poxa, Du, faz tantos anos, cara, nossa, como que você me encontrou? Eu falei para ele: cara, depois a gente conversa, mas deixa eu te perguntar, você está bem? Aí ele já falou: cara, eu não estou bem. Eu falei: mas Deus me acordou de noite para orar pela tua vida, eu quero te encontrar. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim: ontem à noite eu estava lá separando da minha esposa. E eu falei: então não faça isso, porque se Deus me acordou é porque Ele tem um plano maravilhoso na tua vida, no teu casamento. E ali ele restaurou o casamento dele, nasceu uma filha linda, filha ou filho, não sei, mas é lindo, eu vi no Facebook. Lindo, mas por quê? Porque Deus ama. Agora, você tem amado? O teu coração tem desejado isso?
A fé é a grande arma que te faz perseverar. A fé vem pelo ouvir, mas não é o ouvir a palavra, é ouvir da palavra. O que é ouvir da palavra? É ouvir o testemunho, é ouvir aquilo que edifica, mas não só ouvir alguém falando da palavra, é ouvir alguém testificando daquilo que Deus faz na vida dele. Ouvir da palavra de Deus. A fé, ela não vem por aquilo que você vê, pelo milagre que acontece do teu lado. Isso são sinais. Quando Jesus operava milagres, curava alguém, o propósito dele não era a cura, o propósito dele era atrair os ouvidos. Entenda isso. Quando Jesus curava um cego, o propósito dele não era a cura, aquilo era um sinal que atraía os corações. Para que atrair os corações? Para ele falar do amor de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra, do testemunho de vida, do amor de Jesus, do arrependimento, da fé, das convicções, dos princípios de Deus. E toda vez que ele opera um milagre, ele está fazendo uma isca para atrair os corações. Você veio aqui provavelmente por ouvir da boca de alguém um convite que seja, ou uma necessidade sua, talvez. Eu vim para um convite, mas eu sei de muita gente que veio por um testemunho de fé e milagre. Poxa, ali tem uma curandeira, misericórdia. Mas ouviu que Deus operou algo, aquilo atrai o coração. Aí quando ele atrai o coração, ele senta nessa cadeira, aí a palavra de Deus é ministrada. Aí o coração, que é uma terra fértil, que eu comecei dizendo, que toda mensagem é uma semente. O coração está aberto. Aberto por quê? Porque viu o sinal. E muitos de nós estamos atrás de sinais, esquecemos de abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para a mensagem, aquilo que Deus tem falado. E quando um coxo não se levanta, não sai andando, um paralítico não sai correndo, um morto não se levanta, você não deposita teu coração diante de Deus, na mensagem de Deus. E aí Jesus está fazendo o quê? Ele está curando. Aí eles dizem, mas o Senhor curou no sábado. Quem é o Senhor para perdoar os pecados desse homem? Quem é o Senhor para fazer essas coisas? Ele está falando, vocês não estão entendendo nada, porque tudo que eu faço é para alcançar vocês com salvação. O meu interesse não é no teu corpo físico, mas no teu corpo que vai se sujeitar a um tribunal um dia. E se eu operar um milagre na tua vida, não é porque eu só quero te curar, claro que Ele quer te curar, mas Ele quer salvar a tua alma do inferno. Esse é o detalhe. A fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra. Se essa noite te incomodou essa mensagem, acredite, isso é bom, isso é maravilhoso, porque se não gerar um comichão nos nossos ouvidos, no nosso coração, de fato não tem fundamento aquilo que a gente está ministrando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um minuto. Eu vou orar com você. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai. Mas eu quero de antemão te pedir, Pai, clamar ao Senhor que nos instrua, Pai, nesse tempo tão difícil. Nos instrua, Senhor, como devemos agir, proceder. Ó Pai, a caminhada é difícil, claro. Mas no último dia da nossa vida, nós queremos ter o discurso de Paulo. Eu combati um bom combate. Eu cumpri a minha carreira, a minha chamada. Mas eu guardei a fé no Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o nosso coração ele está aberto à instrução. Ó Deus, e nada mais eficaz nas nossas vidas do que quando o Senhor fala conosco. E eu te peço, Deus, que a semente dessa mensagem venha em direção aos corações, Deus. Ó Deus, quebra todo o jugo, quebra todo o empecilho, toda a barreira,
as algemas que Satanás coloca nas nossas vidas para que a sua mensagem seja distorcida. Ó Pai, quebra tudo isso, Deus, e nos permita, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem falado aos nossos ouvidos, Deus. Nos ensine, Senhor, no caminho que devemos seguir, nos ensine nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nos ensine a guardar os princípios, Senhor, que possamos compreender aquilo que estamos fazendo. Esse é o culto racional. Ó Pai, nós queremos fazer porque nós entendemos, fazer porque nós compreendemos, e não sermos escravizados, Senhor, por uma fé mística, Deus, por fábulas, por histórias. Nos ensina a ter uma fé sólida, Deus. Uma fé, Pai, que nos faz perseverar, nos faz caminhar, nos faz lutar, nos faz vencer. E mesmo no dia mau, no dia de derrota, Senhor, a fé que nós temos no Senhor nos faz prevalecer, Pai, essas derrotas. Deus, nos ensina a cuidar, ó Pai, daquilo que o Senhor confiou em nós. Nos ensina a cumprir os princípios que o Senhor deixou. Nos ensina a fazer, Pai, com consciência, à medida que nós fazemos, à medida que nós somos fiéis, à medida que nós guardamos, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, nos instrui, nos faz perseverar, Pai. E que o amor com que o Senhor nos alcançou, Deus, gere em nós um desejo de alcançar aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus.